Olá, como estamos? E já começou. Gente, eu acho que aquele processo, tá querendo começar de novo. Já tem 2 noites que eu tenho que spray o nariz, spray a garganta. É assim. Eu fico bem durante uns 25 dias, aí volta. Tem sido assim todo o ano de 2023. Comecei 2024 com ela, né? Estou há quase 20 dias, né, bem mesmo, dormindo bem, sabe, assim. Tem os meus períodos de que eu acordo na madrugada, porque aí eu sei o que está me acordando, né. Mas tem 2 dias que eu já estou sentindo um comichão na garganta. Então, é assim que começa, sabe, o processo. Mas o Senhor há de ter misericórdia de mim e não vai deixar isso continuar, porque eu já estou me prevenindo de novo, né, gente. Botando remédio, né? Spray no nariz, spray na garganta, e vamos ver se eu consigo evitar, né? Mas hoje vamos começar a estudar um outro profeta chamado Sofonias. Quase ninguém ouve falar desse profeta, né? A gente ouve muito falar de Abacuque, a gente ouve muito falar de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, mas muito pouco desses menores profetas, né? Mas eles têm mensagens incríveis, como vocês viram, né? Mensagens incríveis. E todos eles passavam pela escola de profetas, né? Só mesmo Amós que não passou, que ele era o fazendeirão, né? Sofonias, ele passou pela escola de profetas e ele passou pela mão de um profeta poderoso, Isaías. Ele era discípulo, provavelmente discípulo de Isaías. Ele profetizou depois de Isaías, depois que Isaías se foi pela mão daquele menininho maldoso, do Manassés, e esse Sofonias, ele estava profetizando no reinado de Manassés e depois no reinado de Josias, o filho de Manassés, o neto de Manassés, e também do filho de Manassés, que reinou só. O filho de Manassés não reinou nem 5 anos, né? Porque aí veio a Babilônia, tirou ele, né? Aí ele voltou de novo. Não, veio a Síria, tirou ele, aí ele voltou de novo. Depois veio a Babilônia e botou Josias, o filho dele. Mas depois como eles começaram a se revoltar, ele veio e pegou Josias e levou cegou o Josias e levou ele para Babilônia. Eu não sei se foi o Josias ou se foi o filho dele. Um dos dois. E ele comeu na mesa de Nabucodonosor até morrer. Então, gente, vamos ler Sofonias, que veio depois de Isaías, mas foi discípulo de Isaías. E o nome Sofonias significa Jeová protetor, ou Jeová aquele que protege, né? Não sabemos como ele morreu. Não sabemos como ele morreu. Mas provavelmente também, né? Porque quase todos eles morriam assim. Vamos ver as profecias dele para a gente começar a entender, né? E ter, assim, a gente começar a pensar como é que será que ele morreu, né? Vamos lá. Sofonias, capítulo 1. A palavra, ameaças de destruição. Já começou bem, né? Vamos ver de quem que é a destruição que ele vai falar aqui. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias. Esse aqui tem tá vendo? Ele tem como chama isso? Cronologia? Não, né? Aquele negócio de família, né? Ó, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. Cusi era filho de Gedalias.
E Gedalias era filho de Amarias, e Amarias era filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, Amon era o filho de Manassés. Então, foi Josias realmente que foi levado cativo para a Babilônia cego, né? Amon, que era o filho de Manassés, reinou muito pouco, porque ele se rebelou um pouquinho, aí vieram e pegaram ele, voltaram ele, mas depois ele morreu rapidamente, ele morreu muito novo. Ele deve ter morrido assim com uns, no mínimo 35, 38 anos, porque o filho dele era novo quando começou a reinar, devia ter uns 18, 19 anos, o Josias. E reinou muito pouco, né? Porque depois veio a Babilônia e começou a levar o povo. Então, esse Sofonias, ele tem aqui uma hereditariedade, né? E a profecia dele é versículo 2. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Uau! Ele já começou bem. Gente, olha, a profecia, a primeira palavra que ele escreveu no livro profético dele foi: consumirei por completo tudo sobre a face da terra. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Gente. Os ímpios serão apenas montões de ruínas quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Uau, uau, até o meu corpo tá. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de nós. Gente, a primeira palavra desse profeta, olha o que ele escreve, gente. Vocês estão ouvindo? Olha, vou ler de novo porque eu tô. Gente, eu já li a Bíblia umas 9 vezes, isso nunca entrou. Eu nunca assimilei. Também tem isso, né, gente? A gente tem que assimilar a palavra, a gente tem que ouvir. É aquilo que Jesus disse para os discípulos, né? Que ele estava falando em parábolas para aquele povo, porque eles não tinham capacidade de entender a mensagem dele. Mas para os discípulos ele ia tentar passar a mensagem. Então, é aquilo, se os olhos a gente não abre pelo poder do Espírito Santo, gente, como é que eu passei por isso aqui? Não vi isso, eu não queria ver, talvez. Eu não queria saber disso, talvez. Mas olha aqui, consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas. Quando eu exterminar os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Bom, nós sabemos que um dia o Sol vai ter uma supernova e tudo que existe aqui na Terra vai ser engolfado pelo Sol. Olha, Mercúrio, Marte, Terra e Vênus, todos esses 4 planetas serão consumidos pelo Sol, serão absorvidos pelo Sol. Nós vamos fazer parte, todo mundo, todo o nosso DNA que está aqui vai fazer parte daquele Sol.
que vai se tornar um sol, como é que eles chamam o sol? Um sol gelado, não um sol frio. Será que é isso que o Senhor está dizendo aqui? Ele já estava dizendo para os profetas naquela época que tudo um dia seria consumido pelo sol. Por isso que ele diz que a próxima destruição dos homens seria pelo fogo, porque o sol é fogo. Então, essa destruição não é ainda para agora, a não ser que o sol resolva fazer uma explosão antes do tempo. O que... Versículo 4. Estender... Nossa, meu corpo está todo... Nossa, sabe quando você sente tensão? Foi o que me deu agora, estudando isso aqui. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal. Lembra que Manassés, depois de Ezequias, o filho de Ezequias, aquele que matou Isaías, aquele menino que começou a reinar, novinho, e que logo no começo do reinado dele, ele casou com o quê? 13, 14 anos, no começo do reinado dele, ele já mandou matar o Isaías. Ele ergueu, como é que fala isso? Altares para todos os deuses estrangeiros, inclusive Baal, né? Inclusive aquele outro que exige sacrifício humano dentro do templo. E é isso que o profeta está dizendo. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes. Ele estava lá, Sofonias estava vivendo nos dias de Manassés. Sofonias estava vivendo nos dias de Amon. Sofonias estava vivendo nos dias de Josias, que foram os reis que estavam reinando antes da destruição da Babilônia. Os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu. Astrologia. Os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Milcom era um deus. Tá vendo, gente? Minha garganta já começa. Jesus tem misericórdia. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Bom, Manassés reinou 55 anos. Tá? Então, esse profeta, se ele foi discípulo, no começo do reinado de Manassés, ele deve ter sido discípulo, ele devia ser um jovem muito novo, porque ele estava na escola de profetas, que era dirigido... Nossa, minha garganta está ficando horrível, gente. Ai, meu Deus, começou o processo. Então, como ele viveu... Olha, Manassés reinou 55 anos. E ele estava no reinado de Manassés, no reinado do filho de Manassés e no reinado do neto de Manassés. O que significa que esse Sofonias, ele viveu muito tempo. Desculpa, viu, gente? Mas parece que o processo começou de novo. Então, ele estava vendo, ele viu todo aquele processo de deteriorização no reinado da Judéia. Ele viu a destruição do Reino do Norte e ele agora está profetizando da destruição do Reino do Sul, que era Jerusalém, que era Judá.
Então ele estava falando que todos eles seriam, esses que estavam se curvando, subindo nos telhados, né? Lembra que os telhados de lá eram flat, assim, né? Que era flat, não era como os nossos de hoje, era reto. Então, como ele era reto, dava para subir e fazer as coisas deles lá em cima, né? Fazer as oferendas para os astros. Versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Ai, o profeta disse isso, mas ainda ficou uns 65 anos até que isso acontecesse. Então, o dia do Senhor está perto não significa que é amanhã, significa que pode ser daqui a 60 anos, como foi no caso aqui. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ele está dizendo aqui que o sacrifício que ele está dizendo aqui era a matança que iria haver na Judéia. E os convidados são os seres espirituais. O que implica que tudo que acontece na Terra, os seres espirituais observam. Nada fica despercebido a eles. Nada. Versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos dos reis e todos os que se vestem de trajes estranhos. Gente, olha esse detalhe. Olha esse detalhe. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estranhos. Não vou nem falar nada, mas vocês entendem. O Espírito Santo deu discernimento para cada um. Versículo 9. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Uau! O que será que significa isso, hein, gente? Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Umbral, essa coisa da porta, não é? Será que são os serventes que roubam? E enchem de violência, quer dizer, fofoca, fica falando mal um do outro, e enche de violência, né? Aquela coisa de disputa entre os empregados. Tem isso muito, né, nas grandes empresas. Um passando a perna no outro. Versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Porque Jerusalém é assim, né, de morro, então tem a parte alta e a parte baixa. Então tudo iria lamentar, chorar e uivar. Não ia ter escape. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã será arruinado. Todos os que pesam a prata são destruídos. Ambição, né, gente? Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém,
com lanternas, e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, e que são como o vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Quer dizer, tanto faz para ele, para o Senhor, nada importa. Tanto faz bem e mal, ele não está nem aí. É? Pois é. Engano. Os seus bens serão saqueados e as suas casas assoladas. Edificaram casas, mas não habitaram nelas. Plantaram vinhas, mas não lhes beberam o vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Gente, nós vamos estudar Jeremias, tá? Depois desses profetas, só tem mais um para a gente estudar, antes de estudar Jeremias. Vocês vão ver o que foi o cumprimento dessas profecias. Vocês vão ver a tristeza que foi. Isso aqui, gente, se cumpriu literalmente. De mães comerem os seus próprios bebês porque não tinha comida. Angustiarei os homens. Vocês vão ver quando a gente estudar Jeremias. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. No dia do furor do Senhor, no fogo do seu zelo. Toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. O profeta aqui salta, eu vou explicar, o profeta daqui salta de uma situação local que ele estava vivendo para uma situação global no final do seu capítulo. Esse aqui é o final do capítulo 1. Até o versículo 16, ele está se referindo. Gente, é o grande dia do Senhor. Do versículo 14 até o versículo 18, ele está falando sobre o grande dia do Senhor. Aquele que nós estamos esperando, né? Esperança. Ai. Mas o Senhor está dizendo aqui que nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Todos nós, gente, tudo que está na terra. Todo o ouro que nós temos na terra, todo o diamante, todas as pedras preciosas que nós temos, não vai valer nada para a gente, para os humanos, nem para os animais, nem para as árvores, para nada. Tudo isso, gente, vai ser consumido no dia do Senhor. O fogo do seu zelo. Toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Vai ser de uma vez, a gente nem vai ver. Quando ver, quem estiver aqui, né? Não vai nem ver.
puf, foi. Gente, por isso vem a mensagem do Messias, de Jesus de Nazaré. O que que ele falou, gente? O meu reino não é deste mundo. Porque este mundo, a terrinha linda, maravilhosa que nós conhecemos hoje, que parece um paraíso se não fosse os humanos, é um paraíso sem os humanos e sem esses animais que devoram uns aos outros. É um paraíso lindo. Se fosse só árvore aqui, rio e mar, seria maravilhoso. Né? Mas existem os homens e os animais que devoram uns aos outros. Por isso que Jesus disse, o meu reino não é daqui. O meu reino não é terreno. O que ele disse para Pilatos? Pilatos perguntou, você é rei? Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é espiritual. Gente, nós temos que aprender que nós estamos aqui. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite eu moro aqui. Só uma noite eu moro aqui. Gente, nós somos peregrinos. A nossa terra não é aqui. Nós temos um lar. E o nosso sacerdote, Jesus de Nazaré, que veio para nos dizer, gente, acorda. Isso aqui um dia vai ser tudo destruído, tudo consumido. Mas se vocês creem em mim e me seguirem, vocês não morrerão. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne. Entenderam a mensagem? Gratidão, meu Pai, gratidão. Espero que todos nós que estamos vendo esse vídeo tenhamos nascido do Espírito, porque é a única coisa que vai restar. Nem ouro nem prata vai poder ajudar ninguém. Só Ele, o sacerdote real. Tá bom? Fiquem com o Eterno, tenham uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.